Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Lucas 24, eu falei 31, né? Me perdoa. Lucas 24. Vamos ler a partir do verso número 13. E diz assim: E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distanciava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que têm uns com os outros enquanto caminham? Estais tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo lhe disse: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes disse: Quais coisas? E eles disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em seus feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achou o seu corpo. Elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos, e que diziam que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram até o sepulcro, e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas eles não viram. Então eles lhe disse: Ó tolos e fardos do coração, para credes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe todas as escrituras e as coisas ao seu respeito. E aproximando-se da aldeia por onde iam, Jesus fez com que ia para mais longe. Mas ele os constrangeram, dizendo: Fica conosco, que já é tarde. E já declinou o dia, e entrou a permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e deu-lhes. E os olhos foram abertos, e eles reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? E quando ele abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém. E encontraram os 11 reunidos, e os que estavam com ele, dizendo: De fato, o Senhor está ressuscitado, e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho, e como eles reconheceram o partir do pão. Amém. Bom, contextualizando aqui de forma rápida, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Aqueles 2 discípulos acabaram de receber uma notícia que o corpo não estava mais lá, e que as 2 mulheres encontraram anjos ali. Então eles saíram destino a Emaús de uma forma confusa, falando uns com os outros: Mas meu Deus, Jesus ia libertar o povo de Israel, ia redimir Israel, mas até agora não apareceu nada, e não sei o que está acontecendo.
Ninguém tinha certeza do que tudo aquilo significava. Eles estavam completamente confusos. Jesus se aproxima e caminha com eles e eles não reconhecem. Eles estavam falando sobre Jesus, andando ao lado de Jesus, mas não reconheceu Jesus. E é exatamente esse o retrato de muita gente hoje, extremamente cansada e distraída com o cotidiano, com o dia a dia, extremamente, talvez cheia dos seus afazeres, de coisas naturais aqui, e acaba que nós não percebemos que Deus, que Jesus, Espírito Santo, está bem ali, ao nosso lado, no meio do nosso caminho. Exatamente sobre esse cenário que quero compartilhar com vocês, e separar aqui toda essa história que começa com os discípulos saindo confusos, até eles terem a revelação de Jesus. Quero separar em alguns momentos específicos disso, que a gente pode aprender e repensar exatamente o caminho do nosso dia a dia, o caminho que temos trilhado na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós estamos aqui nesse terceiro domingo do mês, que pela quadrangular é o domingo voltado para missões. A pastora Amanda orou aqui com vocês sobre os missionários. E é exatamente isso que a gente precisa repensar, se a gente está vivendo o nosso caminho sem perceber Jesus ao nosso lado, ou a gente está sendo intencional em cada passo que temos dado, ou se a gente está tendo clareza em sendo intencional em cada momento da nossa vida, em cada dia da nossa vida. O primeiro conselho, o primeiro ponto de tudo, que a gente pode aplicar dentro dessa mensagem, é que às vezes nós devemos parar. Fala comigo, às vezes é preciso parar. Mas esse parar não é parar de desistir. Esse parar não é parar de você simplesmente jogar a toalha e eu não quero mais nada. Esse parar é gerado uma ação a partir disso. Na verdade, o convite aqui deste cenário é que a gente precisa parar para contemplar. A gente precisa parar e olhar ao nosso redor, olhar quem nos cerca, olhar as situações e começar a enxergar, não somente com os nossos olhos naturais, mas começar a enxergar com os nossos olhos espirituais. Jesus estava ali ao lado deles, mas eles não viam. Jesus estava caminhando com eles, mas eles não viram. E não é porque Jesus estava escondido, e não é porque Jesus estava ali num disfarce diferente, mas é porque eles estavam perdidos na sua própria conversa, no seu próprio problema, na sua própria dor de cabeça, na sua própria angústia do dia a dia. Eles estavam perdidos na sua própria confusão ali, de vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é fulano, é ciclano. Eles estavam tão perdidos dentro daquela conversa, que não reconheceram Jesus. Sabe, nós acordamos, a gente pega o celular, olha o e-mail, toma café, e aí no meio do carro coloca um podcast para ouvir, ou vai ouvindo um vídeo, uma notícia, coloca o jornal, e vai passando o nosso dia, vai atingindo meta, conversa com o cliente, faz reunião, à noite dá aquela pausa, vê que todo mundo postou no Instagram e pronto, finalizou mais um dia. É um dia inteiro lotado de coisas, é um dia inteiro muito cheio de coisas, mas automaticamente é muito vazio também. É uma segunda-feira, uma terça-feira lotada de checklist que você tem que fazer, mas automaticamente, mas também pode se tornar uma segunda-feira muito vazia aos olhos de Jesus. Mas é inclusive ali, no meio dessa agenda lotada, no meio dos nossos afazeres, seja rotineiros ou não, seja as intercorrências do dia a dia ou não, seja as circunstâncias adversas que chegam e a gente tem que se reorganizar e gasta tempo e eu vou ter que me deslocar, é no meio dessa agenda lotada que Jesus está caminhando ao nosso lado e nós às vezes não percebemos. Exatamente no meio desse dia mais corrido que você chega em casa e fala, meu Deus, eu precisava de 40 horas. Jesus estava do nosso lado, durante essas 40 horas que você precisava. Exatamente nesse dia que você às vezes não tem tempo nem para almoçar, que Jesus ainda estava do seu lado.
exatamente nesse dia, talvez você não teve tempo de dar a devida atenção, seja para alguém da sua família ou para um projeto que você tem, que ainda assim Jesus estava ao seu lado. Sabe, se os discípulos tivessem percebido Jesus no meio da caminhada, o trajeto teria sido muito melhor, sim ou não? E também seria muito fácil eu pegar e falar para você, olha, a sua segunda-feira vai ser extremamente tranquila. Você vai encontrar todas as horas que você precisa, não vai ter agenda lotada e vai dar tudo certo. Também seria muito fácil. Mas a realidade, às vezes, não é dessa forma. A sua agenda continuará lotada. Você continuará cheio de afazeres, afinal, você tem responsabilidades aqui, sim ou não? Você tem as suas demandas, o seu trabalho, a sua família. Você tem as suas coisas do seu dia a dia. A questão é que se a gente, mesmo no meio dessa agenda lotada, mesmo a gente no nosso dia a dia cheio de coisas, se a gente parar para perceber Jesus do nosso lado, a gente vai experimentar não mais uma segunda-feira superlotada, mas uma segunda-feira sobrenatural na presença dele. Então eu não quero aqui dizer que você precisa desmarcar todos os seus compromissos, mas estou aqui para te dizer que o seu compromisso pode ser sobrenatural quando você reconhecer que Jesus está do seu lado. A sua reunião pode ser uma reunião qualquer, mas pode ser uma reunião sobrenatural se você reconhecer que Jesus está do seu lado. Sabe, os discípulos ainda teriam que perseguir o seu caminho a Emaús, cerca de 11 quilômetros, e talvez naquela conversa, naquela crise, se eles tivessem reconhecido Jesus, lá no começo da caminhada, a sua trajetória seria completamente diferente. Sabe, um conselho que eu tenho para te dar é: não tarda em reconhecer Jesus no seu dia. Não tarda em reconhecer Jesus do seu lado, seja a hora que você acorda, seja a hora que você está indo ao trabalho. Que eu tenho certeza que quando a gente começa a reconhecer a presença dele, lá na empresa, lá na escola, lá no meio da casa, lá no meio da família, o nosso dia, a nossa segunda, a nossa terça, será completamente diferente. Amém? Então esse é o primeiro ponto: pare, mas não pare e desista. Pare e contemple que Jesus continua do seu lado. Porque o seu cansaço às vezes é simplesmente o resultado da sua fadiga mental, do seu esforço físico e não reconhecer que Jesus está contigo. O sobrenatural do Senhor está disponível, não só dentro de um ambiente como esse, mas lá na sua casa, na sua família e no seu trabalho. Então a gente precisa parar e contemplar e reconhecer que Jesus está conosco. Amém? Quero que você feche os olhos um minuto. Quero fazer uma oração, eu marquei aqui, sentindo o meu espírito. Porque às vezes nossos olhos estão tão treinados a enxergar diversos problemas, diversas situações no nosso dia. Eu sinto no Espírito que o Senhor quer fazer nos enxergar além dos nossos olhos naturais. Eu quero orar, e eu oro agora, que você tenha clareza espiritual no seu dia a dia. Que a sua segunda-feira não seja uma segunda-feira onde você simplesmente vai enxergar os problemas ao qual você tem que resolver, mas você enxergará com os olhos do Senhor e entregar a Ele a sua angústia, entregar a Ele as suas situações e irá experimentar o sobrenatural do Senhor. Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais, faz-nos enxergar o Senhor ao nosso lado, seja no melhor momento da nossa semana, ou seja no pior momento, seja naquela reunião a qual nós sonhamos tanto, ou seja naquela situação adversa a qual é natural passarmos. Faz-nos enxergar, Espírito Santo, a sua presença, porque o Senhor continua conosco, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus. Segundo ponto, além de parar e contemplar, nós precisamos reconhecer algo. Um pouco da crise daqueles discípulos não era porque eles não tinham uma notícia de que algo aconteceu, afinal eles tinham. A crise daqueles discípulos não era, realmente alguém foi lá e havia pedra no mesmo lugar, os soldados estavam da mesma forma. Não, eles tinham uma notícia de algo diferente. Mas os seus planos estavam completamente errados. Então, o reconheça desse trajeto é que nós precisamos reconhecer que os nossos planos precisam ser rendidos ao Senhor.
os discípulos falam uma frase muito marcante. E essa frase nós ouvimos todos os dias na nossa vida. Essa frase você vai ouvir durante toda a sua semana. Quando Jesus começa a perguntar para eles: qual é a história? O que vocês estão discutindo? Primeiro que ele toma uma patada já de um dos discípulos, né? Ah, você é estrangeiro? Só você que não viu o que aconteceu? Mas no decorrer disso, eles começam a contar um homem, cujo nome era chamado Jesus, a qual os governantes perseguiram e condenaram à morte. E aí eles falam a frase: a nossa esperança era de que este homem fosse libertar Israel. A nossa esperança era, essa na verdade era a principal crise daqueles dois. Essa na verdade era aquilo que estava, era a verdade que estava confrontando o seu coração, era a verdade que estava trazendo confusão para eles, porque eles tinham esperança de algo, eles tinham esperança de que algo ia acontecer, e na visão deles não tinha acontecido. Eles tinham uma expectativa sobre Jesus, mas essa expectativa eles não falam sobre ressurreição. A expectativa deles era que Jesus ia vir e ia libertar, ia redimir o povo de Israel. A crise deles era que eles tinham uma expectativa que não estava alinhada à expectativa do Senhor. E essa é a frase mais dolorida. Os discípulos tinham um roteiro pronto. Como ia acontecer a libertação de Israel, como deveria acontecer. Mas isso não se encaixava no roteiro do céu. A questão é que todo mundo às vezes carrega uma frase desse jeito. Era a minha expectativa que tal relacionamento desse certo. Era a minha expectativa que aquela vaga de emprego desse certo. Era a minha expectativa que acontecesse desta forma. Era a minha expectativa, era a minha esperança. Eu estar em tal momento na minha vida com essa idade, eu não estou. Era a minha esperança eu ter transicionado de emprego, ou ter sido levado a um cargo ao qual eu desejava. Era a minha esperança que esse tratamento tivesse dado 100% certo. Era a minha esperança, a aprovação, seja numa prova, num concurso, era a minha esperança. Era a minha esperança que tudo isso já tivesse acontecido. Às vezes nós carregamos essas crises da mesma forma que os dois discípulos carregavam. Nós passamos dias com era a minha esperança de que isso já tivesse tudo certo, e não está. Era a minha esperança de que tal coisa tivesse acontecido, mas não está. E a gente passa distraído, correndo atrás e não enxergando Jesus. Sabe, uma vida de comparação, onde a gente compara a nossa linha do tempo com a linha do tempo do Instagram de tanta gente, onde a gente compara a nossa história com uma história de Instagram de tanta gente, onde a gente compara os nossos dias e falando, eu queria, era a minha esperança, que eu estivesse vivendo o que essa pessoa está vivendo, que eu estivesse andando da mesma forma que essa pessoa está andando, no carro que essa pessoa tem. Assim como esses discípulos tinham uma esperança, e isso gerava essa crise neles. Era a minha esperança, era que Jesus tivesse feito isso. E isso vai gerando uma sensação de atraso, de fracasso, e a gente está ficando para trás. Só que a questão, quando a gente começa a enxergar as coisas dessa forma, quando a gente começa a enxergar de, era para eu estar vivendo dessa forma, a gente está considerando que o nosso Deus está atrasado conosco. A gente está considerando que Jesus esqueceu da gente e que Ele está atrasado, porque já era para eu estar dessa forma. Sabe, existe algo que Jesus querendo ensinar ali para aqueles dois discípulos, que é sobre os planos do Senhor. O Senhor não está atrasado, meu irmão. Talvez você tenha carregado isso no seu dia a dia, era para eu estar dessa forma. E aí dentro de você, talvez você nunca falou, mas é essa sensação de eu estou atrasado. O Senhor esqueceu de mim, eu estou atrasado. Deixa eu te dizer, o Senhor não está atrasado com a sua vida. O Senhor não atrasou o tempo dele para você. Na verdade, às vezes nós passamos por um processo de alinhamento do nosso tempo com o Kairos de Deus. Às vezes nós precisamos passar exatamente por esse alinhamento, com aquilo que a gente cronometra aqui na terra, nossa expectativa aqui, com aquilo que vem do tempo de Deus para a nossa vida.
com aquilo que o Senhor tem o tempo certo e o momento certo para estabelecer na nossa vida. Então a gente precisa reconhecer que apesar dos nossos planos serem muito bons, eu tenho certeza que você tem capacidade de sonhar coisas maravilhosas para o seu dia. Eu tenho certeza que você tem a capacidade de fazer um planejamento lindo para o seu dia. Que apesar de tudo isso, nós precisamos reconhecer que os planos do Senhor é muito maior do que o nosso. A gente precisa reconhecer que apesar dos nossos planos terem os mínimos detalhes de sucesso, os planos do Senhor continuam muito, muito melhor do que os nossos. Sabe por quê? Porque o Senhor já enxergou aquilo que eu não enxerguei. O Senhor já tocou e alcançou aquilo que eu ainda não alcancei. E às vezes nós estamos em crise, e o Senhor está cuidando e nos protegendo neste exato momento da nossa vida. Então, além de você parar e começar a olhar ao seu redor e reconhecer Jesus do seu lado, então quero que você reconheça que os seus planos, apesar de serem muito bons, e o Senhor tem prazer em nos abençoar e derramar algo novo sobre a nossa vida, mas nós precisamos reconhecer que os planos dele é muito melhor. Nós precisamos reconhecer que aquilo que ele tem para nós é muito melhor do que a nossa mente possa imaginar. É muito melhor do que os nossos olhos possam ver, é muito melhor do que a nossa mão humana pode alcançar, é aquilo que ele preparou para cada um de nós. E por fim, uma resposta de tudo isso. Então os discípulos caminharam nesse processo de tentar reconhecer Jesus. Eles tiveram os seus planos alinhados ali, tiveram a sua frustração dos seus planos ali. E aí eles vão trilhar um caminho de voltar a ter o seu coração em chamas novamente. Mas uma grande chave para isso, que vai muito com aquilo que o pastor Luiz Gustavo ministrou aqui, é que aquilo que abriu a porta para o milagre foi uma situação a qual nós deixamos passar muito fácil. A Bíblia vai dizer que Jesus estava caminhando com eles, e eles chegaram à cidade, chegaram à aldeia, e Jesus dá a entender que ele ia continuar. Jesus dá a entender que ele ia continuar e ia deixar aqueles 2 discípulos lá. Mas eles decidem exercer generosidade. Sabe, o ponto aqui é que a generosidade, ela abre a porta para o milagre. A generosidade daquele momento colocou eles na mesa do milagre. A generosidade daquela situação colocou eles de frente com o seu milagre. Pastor, como assim? Eles estavam cansados, exaustos, confusos. Eles tinham acabado de fazer uma caminhada de cerca de 11 quilômetros, mas ainda assim, no coração deles, eles tinham um princípio poderoso que aprendeu com o mestre. Ainda assim, mesmo cansado no seu dia a dia, eles decidiram exercer generosidade sobre a vida de alguém. Eles decidiram dar um passo a mais por causa de uma outra pessoa. Eles decidiram fazer algo além, e eles convidam até então esse homem estranho a ficar. Mesmo cansados de uma caminhada muito longa, mesmo confusos com tudo que estava acontecendo, eles decidem fazer isso. Sabe, essa é uma das posturas muito difícil de nós, na verdade muito fácil de nós deixarmos passar no nosso dia a dia. O cansaço, ele tende a nos deixar egoísta, meu irmão. A vida corrida tende a nos deixar egoísta, fazer a gente olhar só para a gente mesmo. Essa vida onde a gente só está correndo atrás do que é nosso, e você tem direito de cumprir e ir atrás dos seus sonhos, você tem direito de ir atrás das suas metas, eu não estou negligenciando isso. Mas quando a gente se deixa dominar por tudo isso, tende a nos tornarmos egoístas. Eu não tenho tempo, eu não tenho energia para ninguém. Eu não tenho mais cabeça para ninguém, eu não tenho mais ânimo para dar um passo a mais, para ir um pouco além. É muito mais fácil a gente ignorar uma mensagem de socorro. É muito mais fácil a gente evitar puxar um assunto com uma pessoa que você sabe está passando por um problema. É muito mais fácil a gente deixar o convite para a pessoa fazer parte desse ambiente lá para o último momento, por conta da nossa correria que nos deixou egoísta. Sabe,
E foi exatamente quando esses 2 discípulos estavam cansados, foi exatamente depois de uma caminhada, foi exatamente depois de toda aquela confusão que eles estavam mental ali, que eles decidiram abrir a porta, e foi ali que o milagre começou a acontecer na vida deles. Foi exatamente nesse ato de generosidade que colocou eles à mesa do milagre. A generosidade nunca ela é conveniente, presta atenção nisso. A generosidade nunca é conveniente, ela é uma escolha que sempre vai custar algo para nós. Não tem como sermos generosos, isso não custa nada. Não tem como falar, estou exercendo generosidade, o que te custou? Nada. Isso não é generosidade, isso tem outro nome, e é pesado falar, é esmola. Entregar aquilo que não nos custa, não é ser generoso, é darmos esmola. Entregar aquilo que não nos custa, seja o nosso tempo, seja o nosso recurso, seja aquilo que o Senhor confiou a você, não é generosidade, meu irmão. Sabe, é exatamente isso que nós precisamos caminhar. Aqueles 2 discípulos, apesar de todo o cansaço, toda a confusão que eles estavam vivendo, eles decidiram continuar com aquele homem estranho. Eles decidiram servir aquele homem estranho. Decidiram colocar ele à mesa, dar pão para ele. Decidiram cuidar de alguém, dar um passo a mais para alguém. Muitas vezes o nosso milagre está lado a lado com a nossa generosidade. Muitas vezes a resposta que nós desejamos está caminhando muito pertinho da generosidade a qual nós precisamos exercer no nosso dia a dia. E não da nossa conveniência. Não simplesmente vou fazer a hora que dá, no meu momento, do jeito que dá. Quero que você feche seus olhos mais uma vez, coloque a mão sobre o seu coração. Eu sei tudo isso, eu não quero jogar um peso sobre você, porque na verdade quem vem convencendo o nosso coração, não sou eu como pastor, não é o pastor Ricardo, a pastora Elisete, é o Espírito Santo. Eu quero que você faça essa oração agora. Espírito Santo, me ajude a exercer generosidade. Me ajude, Senhor, a entregar no meu dia a dia algo além que eu sei que eu posso entregar. Me ajude, Senhor, a exercer um coração generoso. Me ajude, Senhor, a exercer no meu dia a dia esse princípio precioso sobre a vida das pessoas, sobre a sua casa, sobre a sua igreja. Me ajude a exercer dia após dia a generosidade, porque nós queremos estar preparados para o milagre do Senhor para nós, em nome do Senhor Jesus. E nós estamos encerrando essa história, e de repente aqueles 2 discípulos estão assentados à frente, ao lado daquele homem até então estranho. E eu vou adiantar aqui, a Bíblia vai dizer que aquele homem começa a pegar o pão, pegar ali o alimento que foi separado para ele, e ele faz um gesto tanto quanto memorial para os discípulos. E vai dizer que ele pega o pão, dá graças e reparte. E é naquele momento, não antes, não depois, é exatamente naquele momento que Jesus é reconhecido. Talvez você pense assim, é algo normal, todo mundo pegava o pão e repartia. Não. Na verdade, o contexto histórico daquele cenário era cada um por si. O contexto histórico era das pessoas se assentarem à mesa, cada um pegava o seu pedaço de pão, até que eles reconheceram um homem que pegava o pão e repartia um com o outro. E é exatamente nessa mesma cena que Jesus é reconhecido como aquele que repartia o pão, como aquele que compartilhava com o outro, como aquele que não retinha para si, mas aquele que pegava, agradecia ao Senhor e compartilhava um com o outro. Sabe, nós precisamos ter essa clareza que não tem como sermos cristãos, sermos a figura de Cristo, sem aprender a compartilhar uns com os outros. E eu não falo só sobre recurso, eu falo sobre aquilo que você carrega também. Sabe, dentro desse caminho, os discípulos quando eles reconhecem Jesus desaparece daquela mesa, e eles falam assim, agora estou pensando, não ardia o nosso coração no caminho quando ele falava, o nosso coração não queimava enquanto ele falava. E aqui tem uma chave muito importante que eu preciso que você entenda.
esse encontro com Jesus não foi só um encontro de conhecimento e sabedoria para aqueles 2 discípulos. Na verdade, nós podemos entender que aqueles 2 discípulos estavam tão perdidos, e talvez eles tinham esquecido do seu propósito. Eles estavam tão perdidos na sua confusão, no seu dia a dia, que eles tinham esquecidos do seu propósito. É por isso que quando eles encontram com Jesus, eles começam a lembrar: enquanto eu estava com Jesus, o meu coração estava ardendo. Enquanto eu estava com Jesus no meio daquele caminho, enquanto Ele falava as Escrituras, enquanto Ele nos ensinava, enquanto Ele nos ativava novamente, o nosso coração ardia em chamas. Sabe, aquele caminho para aqueles 2 discípulos não foi só sabedoria, foi retorno ao propósito. O caminho para aqueles 2 discípulos não foi só um momento onde eles aprenderam uma história, aprenderam uma situação. Foi um momento ao qual Jesus estava retornando eles no caminho do propósito. É por isso que enquanto Jesus estava ao lado compartilhando, ensinando eles, seu coração queimava. Porque talvez eles tinham deixado esquecer e se perder durante o seu dia, mas Jesus estava trazendo eles de volta no caminho do propósito. Pastor, como você pode dizer isso? Porque uma resposta é gerada a partir daquele momento. A Bíblia vai dizer que aqueles 2, quando chegam a essa conclusão, o nosso coração ardia, queimava, o nosso coração pegava fogo, o nosso coração estava incendiado enquanto eles falavam. Eles não decidem ficar ali falando assim: Deus, Tu és santo, Jesus, Tu és maravilhoso. Apesar de ser extremamente importante, mas nós vimos na história que eles tomam uma decisão e geram uma resposta a partir daquele encontro com Jesus. Nos últimos versículos vai dizer que eles reconhecem Jesus, chegam a essa conclusão e eles retornam os 11 quilômetros para compartilhar aquilo que eles tinham recebido. Eles retornam todos aqueles 11 quilômetros de caminhada, não agora mais confusos, mas agora com a plena convicção da mensagem a qual eles deveriam carregar. Não mais talvez perdidos naquela situação, mas agora com clareza: eu sei o meu propósito, o meu caminho de volta a este caminho não é mais de confusão, mas é para compartilhar uma mensagem que foi liberada para mim. Sabe, meu irmão, o encontro com Jesus precisa gerar em nós uma resposta no nosso dia. O encontro com Jesus precisa gerar em você uma resposta no seu trabalho, na sua família. Esse encontro com Jesus precisa gerar em você uma ação prática que vai tocar a vida das pessoas. Coloque em pé no seu lugar. Sim, Jesus. Sabe, Jesus não estava apenas gerando um sentimento neles. Jesus não estava apenas durante aquela conversa gerando um arrepio diferente. Jesus estava alinhando o coração deles de novo. Jesus estava colocando o coração, o dia a dia dele, no lugar a qual nunca deveria ter saído. Estou falando com alguém aqui que talvez você deixou o seu dia a dia se tirar deste caminho do propósito. O Senhor nessa noite quer alinhar o seu coração de novo, quer incendiar o seu coração de novo, quer colocar chama no seu coração e te colocar de volta, te devolver a mensagem da sua vida, devolver o propósito da sua vida. Você pode fechar os seus olhos, levantar sua mão.